Olá, meus irmãos, graça e paz, paz e bem. Meus queridos irmãos, hoje eu estou trazendo uma psicografia da irmã Sônia Lopes. Achei tão bonita a história, me lembrou os livros de Chico e que contam verdadeiras histórias que lembram muito essa, sabe? E ela é mais ou menos assim. A psicografia é muito grande, eu até tentei fazer a leitura na íntegra, mas levou praticamente 16 minutos. Então, vou judiar de vocês e não dá, não é? A gente tem que fazer muito menos tempo. Ela fala de um amor, de um irmão. Ele amava muito a sua noiva chamava Aline, ele chamava-se Tobias. E aí ele relata a história já na pátria espiritual, que encontrava-se já nessa colônia, já há muitos anos que ele desencarnou. Ele desencarnou, na verdade, com 28 anos. E aí, por conta de um amor não correspondido, na verdade até foi correspondido até certa altura, mas logo depois de 6 anos de namoro, a Aline termina e ele cai numa tristeza muito profunda, numa não aceitação, levando à depressão. Ele não se conformava, meus irmãos, até porque não tinha uma aparente razão para o término. Então, na época, ele se questionava porque ele era um bom filho, um bom noivo, e um homem muito esforçado. Ele trabalhava, ele tinha o respeito da sociedade, o respeito dos pais. Então ele ficava naquela monoideia, tipo assim, por que a Aline me deixou? O que eu fiz de errado? Se eu amava, se eu era leal, se eu a presenteava. Eu fazia tudo que muitas mulheres, de repente, gostariam de ter um homem como ele, né? E ele se perguntava assim, por que isso? Porque nenhuma mulher interessava a ele. Ele era um homem cobiçado. Mas a mulher que ele queria era a Aline. E ele não conseguia insistir, ele não conseguia entender. E ela simplesmente disse, olha, eu não quero mais me casar com você. E não insista. E foi embora. Ele disse que chorou feito criança, que a mãe o consolava. E ele falava, mas mãe, não dá, o que eu fiz? Aí a mãezinha dele falava, filho, às vezes as pessoas desejam seguir um outro caminho, escolher um caminho diferente, um novo caminho para trilhar. Não desanima, vamos renovar, né? Vamos reagir. Aí ele fala que tentou, mas que perdeu o ânimo. E com isso ele não se alimentava direito. E ele teve uma forte anemia e que levou ele, se não me engano, uma leucemia, ele veio ao desencarne, né? E aí, quando ele se viu fora do corpo, ele achou a experiência de imediato incrível. E o padrinho chamava-se Geraldo, veio ter com ele, falando que poderia auxiliar. Ele falou, não, sinto muito, padrinho, eu estou achando ótimo, de tudo o melhor. Estou livre no meu corpo, eu posso ir onde eu quiser e agora eu vou entender o que está acontecendo. Mal se deu conta que ele já estava desencarnado há muito tempo. E quando ele vai à casa, né, que ele conhecia, procurar, ele se aloja ali na casa de Aline e viu que ninguém percebia a sua presença, inclusive ela. E todos os parentes conhecidos estavam levando a vida normalmente, né? Já tinham, acho que, se recuperado do desencarne dele, né? Da morte física dele. E aí, quando ele entra na casa da mãe da Aline, ele já estava se sentindo muito fraco. E às vezes ele meio que apagava, mas permanecia ali, deitadinho no sofá, sem saber como agir, porque ele não estava com o corpo físico. E ele precisava ver a Aline. E ele ficava perguntando, meu Deus, aonde está a Aline? O dia estava bonito lá fora, e tinham visitas, e tinham pessoas, até que a Aline chega em casa, toda feliz, sorridente, só que ela já chega acompanhada de um novo amor.
E todos na casa receberam ele muito bem. Ninguém mais lembrava dele, do Tobias, tá? E nem que ele havia sido tantos anos noivo dela. E ele ficava pensando, meu Deus, eu trabalhei, guardei minhas economias para me casar, não deu tempo. Chorei, me acabei, tô cadavélico, morri. Por que a Aline fez isso comigo? E ali ele ficou, né, acompanhando e viu que o casal já tinha sua própria casa. E ali ele sai da casa em que era da mãe da Aline e se instala ali. E fazia de tudo para que a Aline percebesse sua presença. Mas quando ele se vê, ele vê que não tinha mais a beleza de antes, porque ele estava muito magro, cadavélico. E aí alguns irmãos que estavam desencarnados começaram a estimulá-lo a se cuidar, a usar a mente para isso, né? Só que ele não queria sair de perto de Aline. Mas começou a achar interessante aquela coisa de ficar buzinando no ouvido da Aline, intuindo a Aline, a dizer, olha só, teu marido está chegando tarde, por que será que ele está chegando tarde? Será que ele gosta de você? Eu acho que ele estava te traindo. E aí, os irmãos que estavam desencarnados como ele, ficavam ensinando. E assim ele foi fazendo, mas ele precisava de ajuda. Então teve um dia que a Aline estava lavando a louça, o garoto ensinou ele direitinho, falou assim, ó, você vai chegar perto dela e vai ficar falando, Aline, sou Tobias, Aline. Aí ela sentiu arrepio. Meu Deus, o que é isso? Tobias já morreu, por que eu estou pensando em Tobias agora? E o garoto continuou ensinando. E ele foi depositando na mente dela esses truques, né? Para que ela ficasse cativa àqueles pensamentos malsãos. E ela foi adoecendo, meus irmãos, assim como ele. Aliás, a casa inteira. E ele falava, ela é minha e ninguém vai tocar nela. Ela é minha, eu sempre fui um homem bom. E agora eu estou me vendo até como um espírito malvado e vingativo. Mas se eu precisar me tornar, vou, porque ela é minha, ela me pertence. Eu não vou permitir que esse camarada chegue perto dela. Ia falando na mente dela. Mais uma vez, olha, ele chegou tarde. Às vezes ele está com uma mulher mais bonita que você. Ele sentiu o coração doído, porque para ele, ela era a mulher mais bonita. E foi fazendo ciúmes, até que eles começaram a brigar muito. E a Aline cada vez foi ficando hipnotizada, criando ilusões na sua mente. E com isso, os irmãos desencarnados, que eram experientes e que estavam já vagando há mais tempo, iam auxiliando. E a Aline foi ficando cada vez mais fraca, tomando um aspecto também cadavélico, a ponto de precisar ser internada. E ele foi aprendendo a como usar uma outra veste, né? A se transfigurar como se fosse um homem muito bonito. E a Aline às vezes olhava e conseguia enxergá-lo. Só ela conseguia enxergá-lo. E chegou a pensar que já estava se apaixonando por outra pessoa, só que essa pessoa era o Tobias e estava desencarnado. E aí trouxeram o padre, né? O atual marido dela, o marido dela trouxe padre e ele botou o padre para correr, trouxe pessoas para orarem, mas não teve jeito. Eu sei, meus irmãos, que a mãe já desencarnada chega para ele e fala, meu filho, não faz isso com ela. É isso que você chama de amor? Não, isso não é amor, não é e nunca foi. Venha comigo, meu filho. A Aline passou por psiquiatras, psicólogos, até que um dia trouxeram uma mulher na casa dela que viu o Tobias no quarto, se arrependeu inteiro e falou, gente, tem um espírito lá dentro. Eu vi, tem um espírito ali dentro. E aí começaram a fazer muitas orações para a Aline e a Aline foi se fortalecendo. Embora ela tivesse cada vez mais depressiva. E quando a mãe tem um contato com Tobias, fala assim, meu filho, me acompanhe, não faça isso, porque senão a Aline vai ficar
mais chateada ainda com você, ela já não estava te amando. Não vou, mãe, a Aline é minha filho, você sempre foi um filho maravilhoso, amável. Olha o que você está fazendo. Meus irmãos, a história termina mais ou menos assim. Um dia a Aline desencarna, não antes de conseguir ficar boa, ter filhos com esse homem que ela escolheu para ser o seu marido. Quando ela desencarna, ela perdoa o Tobias, mas não pensa que foi fácil. Ele ficou vagando por muito tempo. Longe dela muitos anos, porque ela teve o direito de viver muito tempo na Terra. E a distância do tempo da Terra com o tempo da pátria espiritual era muito grande. O tempo suficiente para ele ficar muito arrependido e culpado. E aí, quando a Aline desencarna, ela até o desculpa, mas ela teve a vida que ela precisava na Terra. E ele perdeu um tempão de evolução e até de se encontrar com ela. Oportunidade essa bendita que ele tinha tido de estar com ela naqueles 6 anos. Mas ele já trazia o orgulho e a vaidade. Meus irmãos, nós já passamos do tempo. Mas eu gostaria que essa lição ficasse para você, como fica para mim, porque às vezes nós somos tão medíocres, caprichosos, orgulhosos e achamos que essa paixão desabrida, que ela vai nos levar a algum lugar, que o fulano é meu, que ciclano, nada disso, nada disso. Somos usufrutuários ainda dos nossos objetos, dos nossos lares, da nossa casa, do nosso carro e até do nosso corpo. Cuidemos mais de nós. Um beijo para você e até amanhã, com muita paz no seu coração.